Vencer o desamor, resumo do capítulo 39. Um ano antes, Romena recebe Gael em seu primeiro dia de trabalho e revela que é sua chefe direta. Romena pede a Gael que a ligue quando quiser e eles flertam. Gael reencontra João José na empresa e se surpreende. Gael e João José comentam que querem sair de suas casas e combinam para morar juntos. Ivete se oferece para Gael e deixa Romena com ciúmes. Ivete celebra que Romena tenha contratado alguém bonito e João José alega que a moça está exagerando, se oferecendo para ela. João José fica com inveja após rever Gael. Na atualidade, Efigênia chama Gael de sem vergonha. Gael alega que Efigênia está lhe confundindo com alguém. Efigênia afirma que Romeu está disfarçado, mas Daphne garante que o rapaz é Gael. Gael conta a Efigênia que há sósias pelo mundo. Efigênia percebe que eles estão falando a verdade e pede desculpas a Gael. Efigênia chama Daphne para acompanhá-la na casa de Bárbara, mas a camponesa recusa. Efigênia se despede e se desculpa novamente. Daphne sente medo que Efigênia conte algo para Bárbara. Ariadna garante para as vítimas de Valdomiro que o radialista não vai conseguir fazer mal a mais ninguém, mas as pede que fiquem preparadas para um eventual contra-ataque do hipócrita. As moças se dão as mãos e Ariadna ressalta que juntas as mulheres são invencíveis. Liz elogia o trabalho das jornalistas. Ariadna chama Álvaro para ir a uma cafeteria. Gema conta sua história para Érica e Lixa, que reprovam a atitude de Gustavo. Gema confessa para as amigas que é normal que vendam moças no povoado, mas alega que pelo menos Evita se arrependeu. Gema acredita que não vai ser capaz de perdoar Onofre. Gema pede segredo sobre sua gravidez. Eduardo fala com Esteves por telefone. Eduardo comenta com Esteves que Linda quer ter um filho e reclama dela para ele. Eduardo pede a Esteves que compre um presente para Bárbara e Tadeu. Esteves lembra a Eduardo que ele vai ter problemas com Linda, mas o malandro não se importa. Eduardo vê o contato de Ariadna e pensa em ligar. Ivete afirma para Romena que se Gael e Daphne estiverem juntos é incesto. Romena confessa a Ivete que tem suspeitas, mas ainda não possui certeza. Gael tranquiliza Daphne e pensa em quem pode ser Romeu. Daphne deseja que Bárbara demore a descobrir o relacionamento entre eles. Daphne sugere que pode acontecer algo antes deles revelarem a verdade, e Gael estranha. Efigênia se confunde ao falar com Bárbara e confessa que levou um susto ao pensar que viu Romeu na rua. Efigênia conta a Bárbara que todo mundo tem um dublê no mundo. Gael nota que Daphne está estranha e pede para saber a verdade. Daphne conta para Gael que seu único motivo para viver tem sido seus filhos e confessa que ele lhe devolve a luz em sua vida. Daphne confessa para Gael que aceitou João José para afastá-lo. Daphne garante a Gael que vai terminar com João José, mas o pede que não fique bravo com um amigo. Gael exalta as qualidades de Daphne. Gael beija Daphne na porta da casa de Bárbara. Ivete afirma a Romena que os desenhos de Clarinha não significam nada, mas em seguida a confunde novamente. Romena pensa que Daphne pode não ser irmã de Gael, e Ivete a pede para que tenha cuidado. Ivete orienta a Romena a continuar indo até a casa de Bárbara para comprovar suas suspeitas. Daphne entra em casa e Efigênia comenta com Bárbara que a viu com um rapaz que confundiu na rua. Bárbara conta para Efigênia que Daphne está viúva e não aprova que ela já esteja de romance com outro. Álvaro tenta conversar com Ariadna, mas seu celular toca. Ariadna recusa atender Eduardo. Eduardo fica enfurecido com a atitude de Ariadna. Linda manda uma mensagem para Eduardo o chamando para casa. Álvaro conversa com Ariadna sobre Eduardo. Ariadna considera um erro que aconteceu com Álvaro, mas o arquiteto alega que não é para tanto, pois não chegou a acontecer nada. Ariadna alega que eles apenas confundiram os sentimentos por estarem sozinhos. Álvaro planeja conservar sua amizade com Ariadna. Ariadna encerra a conversa e vai embora. Linda prepara um jantar para Eduardo e conta para ele que não quer pressioná-lo pelo assunto do filho. Linda pede a Eduardo que pense o tempo que precise antes de tomar uma decisão, e ele a beija. O médico conta a Bárbara que ela já está totalmente recuperada, e Álvaro comemora. Bárbara se despede de sua bengala. Álvaro pergunta a Bárbara por Calixto. Bárbara deseja que Calixto não acorde. Álvaro deduz que Joaquim tinha uma arma para se proteger de Calixto. Bárbara recusa em continuar falando sobre o assunto, alegando que fica muito nervosa. E Álvaro suspeita que a mãe esteja escondendo alguma coisa. Ariadna garante para Cassandra que o que ocorreu entre ela e Álvaro foi apenas uma confusão de sentimentos.
Ariadna comemora com Cassandra o sucesso de seu plano contra Valdomiro. Linda oferece seu advogado para resolver o problema de Eduardo. Eduardo recusa e alega que nenhum advogado vai conseguir ganhar o caso, pois ele abandonou mesmo a sua família. Linda reclama por Eduardo querer apoiar Tadeu. Linda sugere a Eduardo que dê sua parte na casa de Bárbara para Ariadna. Bárbara despista Álvaro e critica as companheiras de casa. Álvaro revela para Bárbara que Ariadna está em seu direito de querer processar Eduardo. Bárbara reclama por Álvaro não apoiar o irmão. Álvaro lembra à mãe que Eduardo a meteu no problema da hipoteca. Bárbara se despede de Álvaro e afirma que vai pegar um táxi sozinha. Gema segue com dor na barriga e Érica lhe dá água. Érica orienta Gema a ir ao doutor, mas a adolescente acredita que são apenas consequências da gravidez. Jimmy presenteia Gema com as batatinhas. Bárbara descobre que Calixto ainda está em coma. A enfermeira conta a Bárbara que a ex-mulher de Calixto perguntou por seu estado. Bárbara tenta apurar se foi Guadalupe quem procurou Calixto. Lino agradece a uma moça que contratou por lhe dar informações de Calixto, seu primo. Lino não quer que ninguém descubra que ele está querendo saber sobre o estado de Calixto. Ariadna afirma para Cassandra e Liz que Valdomiro não vai persegui-las. Ariadna pensa em lançar na internet uma campanha para que não haja outros como Valdomiro. Álvaro afirma para Bruno que não há nada além de uma amizade com Ariadna. Bruno pede a Álvaro que se refugie no trabalho. Álvaro pensa em apoiar Tadeu, mas Bruno ressalta que assim ele continuaria em contato constante com Ariadna. Daphne conta a Gael que Efigênia não contou nada para Bárbara. Gael planeja se resolver com João José e Daphne promete falar com o jovem. Clarinha chama Gael para brincar com ela, e eles combinam de fazer 20 desenhos em uma outra ocasião. Josefina conta para Daphne que já tem uma nova quantia para lhe dar. Daphne revela para Josefina que não será mais necessário nenhum exame de DNA, pois já sabe que é filha legítima de Joaquim. Tadeu reclama pela ausência de Álvaro. Bárbara conta para Ariadna que a antiga esposa de Calixto está procurando por ele, e teme que seja Guadalupe. Ariadna tenta tranquilizar Bárbara. Ariadna pensa em rastrear o número que está ameaçando Bárbara. Ariadna pede a Bárbara que conte toda a verdade para Álvaro, e a rabugenta fica em dúvida. Tadeu comemora a presença de Álvaro. Daphne permite que Josefina vá à cidade para encontrá-la, e conta à mãe que vai ficar na capital. Clara mostra seu desenho romântico para Daphne, alegando que a viu beijando Gael. Daphne tenta despistar a filha. Gael pede ajuda a João José no trabalho. João José percebe que Gael já se encontrou com Daphne, mas ele nega. Romena pergunta a João José se ele já se resolveu com Daphne. Álvaro afirma para Ariadna que ama Tadeu e por nada vai deixar de cuidá-lo. Álvaro chama Tadeu para ver um filme. Ariadna recebe Esteves e se surpreende. Esteves entrega o presente de Bárbara e Tadeu. Ariadna reclama com Esteves sobre o comportamento de Eduardo. Tadeu fica animado com o drone que ganhou de Eduardo. Ariadna liga para Eduardo para reclamar. Linda vê que Ariadna está ligando e impede Eduardo de atender. Ariadna reclama para Álvaro sobre o comportamento de Eduardo. Ariadna abraça Álvaro, mas logo se assusta e sai do abraço. Álvaro se preocupa com Tadeu e pede a Ariadna que o acompanhe. Bárbara fica feliz com o presente que ganhou de Eduardo. Eduardo fala com Bárbara, que o agradece. Ele pede ajuda da mãe e garante que não tem como pagar a pensão. Bárbara sugere que Eduardo peça dinheiro a Linda, mas ele recusa. Bárbara não aprova que Eduardo ceda sua parte na casa para Ariadna, e ela escuta. Ariadna pede a Bárbara que seja mais solidária com ela, pois está pedindo apenas o justo. Ariadna afirma para Bárbara que a parte de Eduardo na casa não serve para nada e não vai desistir de processá-lo. A campainha toca e todas se apavoram. O empregado entrega flores para Daphne e, em seguida, João José aparece. João José pede para falar com Daphne. Álvaro conversa com Dino sobre seus sentimentos por Ariadna. Ariadna manda uma mensagem para Álvaro sobre a proposta de Eduardo. Álvaro conta que isso só trará dívidas e eles riem. Álvaro e Ariadna trocam mensagens divertidas. Olga pede a Paulo que vá dormir. Olga reclama com Paulo por estar no celular e o arranca de sua mão. Paulo reclama por Olga brigar por tudo. Olga manda Paulo dormir no sofá. Daphne termina com João José, e ele afirma para ela que Gael só a quer em sua cama, e a camponesa o repreende. Daphne pede a João José que não fofoque sobre sua relação com Gael. Daphne mente para João José e ele se retira.
Bárbara pergunta o que os filhos e o falecido diriam caso vissem a relação de Daphne com João José. Bárbara conta para Daphne que Efigênia a viu com João José na rua. Bárbara afirma para Daphne que João José não a leva a sério. Romena pede para almoçar com Bárbara no dia seguinte, pois quer lhe pedir um favor. Bárbara concorda e pede à empresária que a busque. Josefina chega à capital e encontra Daphne na porta de Bárbara. Daphne agradece o dinheiro de Josefina. Daphne afirma para Josefina que já acredita nela. Josefina pergunta a Daphne o que aconteceu, pois sabe que a filha não muda de opinião do dia para a noite. Daphne afirma para Josefina que Gael não é filho de Joaquim. Bárbara sai de casa e Josefina a acusa de ter sido infiel a Joaquim. Josefina afirma para Bárbara que já sabe que Gael não é filho de Joaquim. Ariadna entrega o número do estelionatário que as está ameaçando para o investigador. Bárbara critica Daphne por ter fofocado para a mãe. Daphne conta para Bárbara que Gael pensa que ela não é filha de Joaquim, pois fez um exame de DNA que mostrou a não compatibilidade. Bárbara pergunta o que está havendo com Daphne e Gael e qual é a razão do rapaz ter feito o exame. Romena chega e conta para Bárbara que Daphne é a culpada pelo seu término com Gael, pois eles estão profundamente apaixonados.